Alô, estimados, estamos de volta. Vamos estudar hoje A Democracia da América, um livro muito importante, escrito pelo francês Alexis de Tocqueville. É uma obra importante para aqueles que querem entender sobre a política. Ideias sobre a liberdade, igualdade de condições, você vai encontrar aqui nessa obra. Vamos lá? Mas antes eu peço aqui engaje, dê uma curtidinha no coração, comente também e compartilhe para que a gente seja relevante aqui nas redes sociais. Muito bem, vamos lá. Alexis de Tocqueville, francês, nasceu em Paris no ano 29 de julho de 1805, início do século XIX, em meio à aristocracia francesa. Interessante, um aristocrata que vai se interessar pelo conceito de democracia. Inclusive, ele vai fazer uma viagem, ele e um amigo dele, Gustave, eles vão vir para os Estados Unidos fazer um trabalho de campo. Vou logo explicar para você sobre isso. Então, logo depois da Revolução Francesa, que prometia reestruturar, reformar toda a questão política, econômica e social, frustrou os intelectuais, e ele inclusive que teve familiares torturados e mortos pela guilhotina aí dos revolucionários. Vamos em frente? Vamos lá então. Tocqueville sempre vai se apresentar com essa imagem aqui. Tocqueville, um aristocrata, um olhar sereno, muito bem vestido, que vocês estão visualizando aqui. Ele viajou aos Estados Unidos, aí com uns 25 anos, muito jovem, né? 1831 e 32, para realizar uma pesquisa sobre o sistema prisional. Isso é desculpa do Tocqueville. Ele não queria estudar sistema prisional nenhum. Ele queria fazer um estudo em loco sobre a questão da democracia, que já era um sucesso em 1830, 1840 do século XIX, lá no início. Então, ele ficou estudando 9 meses, entrevistando, viajando de sul a norte, de leste a oeste, vendo as realidades locais, estudando a etnia, a escravidão, tudo está ali nessa obra. Dessa experiência, ele extraiu ou confirmou o material para escrever um dos seus maiores clássicos da sociologia política, que se chama A Democracia na América, que surgiu em 1835. Perfeita essa ideia? Ele e seu amigo jurista Gustave de Beaumont viram nos Estados Unidos. Não constava em nenhuma obra conhecida até então. Tudo novidade. Não se tratava de democracia grega, não se tratava de clássicos do direito, na qual uma minoria cidadã era ativa no direito francês. Não, nada daquilo eles conheciam. Na América, portanto, além da presença do Estado muito pequeno, diz os comentadores, não havia uma casta de aristocratas, nem mesmo de uma corporação religiosa sacerdotal, hierárquica. Não tinha nada disso. Ainda que os cidadãos fossem individualistas, ávidos por alcançar o bem-estar, curiosamente esse egoísmo material deles não se traduzia num estorvo para a questão associativa, a questão coletivista, da coletividade. Nós chamamos isso de capital social, de participação, de cooperação, de associativismo, de voluntarismo, né? Isso que possibilitou o sucesso da democracia. Na hora do aperto, diz os comentadores, eles se ajudavam e se mostravam solidários frente aos perigos comuns. Que legal essa ideia, né? Por terem liberdades desconhecidas em outros lugares, pelas associações políticas serem legais e livres, nos Estados Unidos não prosperaram as sociedades secretas, nem as seitas conspiratórias. Então não tinha, nesse aspecto assim, maçonaria, outros grupos fechados que pudessem minar o processo. Isso o Tocqueville percebeu. Aos olhos dele, a democracia consiste na igualdade de condições. É um conceito muito interessante. O que seria igualdade de condições aqui, né? Significaria a inexistência de diferenças hereditárias. Eu sou rico, herdei a terra, eu herdei a indústria, eu tenho poder,
o que quer dizer que todas as ocupações, todas as profissões, dignidades e honrarias são acessíveis a todos. Então cai a teoria da meritocracia, que alguém conseguiu sobressair pelo seu esforço. Não, se todo mundo tiver as igualdades de condições, certamente a chegada lá no sucesso da vida será pouquíssima diferença. Como as desigualdades são muitas de condições, alguns vão sobressair pela questão da educação, da cultura, da estrutura que tem, e outros, infelizmente, ficarão fora. É um pouco o que acontece na realidade brasileira, em que há ricos e pobres muito pobres, e a desigualdade social é muito grande aqui nesse país. É isso que ele percebeu. Em decorrência disso, é que não há uma diferença essencial de condições entre os membros dessa coletividade. É normal que essa soberania pertença a um conjunto, então, de indivíduos. Não é o rei, não é o presidente, não é que é soberano, mas todos os indivíduos que participam. O conjunto do corpo social é soberano, então, porque a participação de todos na escolha dos governantes e também no exercício da autoridade é uma expressão lógica de uma sociedade democrática, isto é, de uma sociedade igualitária. Então, eu escolho alguém que é meu representante da minha classe social, já que as condições são idênticas para todos. Segundo Tocqueville, essa república, e pode ser também a monarquia, pode ser regimes moderados, com a preservação, inclusive, da liberdade, enquanto despotismo, o autoritarismo, aqueles que querem ditaduras militares, não servem para proteger a liberdade das pessoas. Ou seja, esse poder arbitrário, autoritário de um governo, de uma pessoa, né? Teve gente que queria ditadura militar aqui no Brasil há pouco tempo, né? Então, não é um regime moderado e nunca poderá ser. Ditadura nunca vai ser um poder moderado. A igualdade é o princípio das repúblicas antigas e das desigualdades das classes e das condições constitui a essência das monarquias modernas. Isso sim, lá no autoritarismo antigo ou nas monarquias acontecia isso. Agora na modernidade não pode acontecer mais. A liberdade não pode se fundamentar na desigualdade. Pronto. Deve-se assentar-se sobre a realidade democrática da igualdade de condições. Como ele bate esse comentador aqui na ideia da igualdade de condições, né? O termo que constituiu a noção de liberdade é a ausência de arbitrariedade, de autoritarismo. Quanto maior a centralização do poder, menor é a liberdade das pessoas. Tocqueville, então, imaginava os traços da estrutura social democrática definido pelo desaparecimento progressivo das diferenças de classes. Olha, não é um comunista que está falando aqui, né? Não é um socialista, né? E pela uniformidade crescente das condições de vida. Nas sociedades democráticas, predomina essa mobilidade social. Cada indivíduo tem a esperança ou a perspectiva de ascender através do fruto do seu trabalho à classe social. Isso é evidente que todos teremos sucesso e a ideia de progresso é quase a essência de uma sociedade democrática. Todo mundo vai sair beneficiado do seu trabalho, tendo que a igualdade de condição são para todos. Então, a democracia consiste na equalização das condições. Democracia é a sociedade onde não subsiste distinções de ordens e de classe. Tocqueville falando isso, em que todos os indivíduos compõem a coletividade são igualmente sociáveis, igualmente socialmente iguais. O que não significa que sejam economicamente iguais. Claro que não, né? Alguém vai sair diferente um do outro. A igualdade social significa a inexistência de diferenças hereditárias de condições. Curta aí, comente se você acompanhou até agora, professor Djalma, A Democracia na América de Alexis de Tocqueville.